Olá, meus queridos, como vão vocês? Essa semana eu comecei o que eu chamo de terceira parte do trabalho em cima do livro do George Harrison, escrito pelo Philip Norman, Um Beatle Relutante. Eu vou contar para vocês tudo sobre esse livro, como foi feito o trabalho, como é feito o processo de lançamento desse livro, todas as fases e tudo mais, para você poder entender, né, que um livro não cai do céu de repente assim na vida da gente, não. Há um trabalho árduo, muito sério, e eu fico muito feliz de fazer parte disso. Meu nome é João Moura, essa aqui é a Beatles School, vamos lá. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu, né? É muito interessante, porque quando eu comecei a Beatles School, eu ficava sentado aqui no chão, na minha mesinha de centro, colocava meu celular, um celular velho que não tinha muita memória, né? E ali eu ficava falando sobre os Beatles, e o meu primeiro vídeo, um dos primeiros vídeos, foi se o George Harrison era corno. Era uma coisa que me incomodava, como macho, alfa, né? A gente ficava pensando assim, pô, por que o pessoal fica chamando meu ídolo de corno, né? Quando eu era criança, as pessoas falaram comigo, o Eric Clapton tinha roubado a mulher dele. E eu ficava indignado, falei, como assim você pode roubar a mulher de um Beatle? Né? Então é assim, eu estudei, assim, eu li o livro da Patty Boyd, que eu comprei em 2009 em Londres, quando eu estava passando uma temporada lá. E aí eu comprei o livro dela, li, fiquei maravilhado, e aí eu pude realmente saber, né, que o George Harrison, meu queridíssimo George, de santo não tinha nada, e a Patty fez muito bem largado aquele homem e arrumar, já que ela tinha lá, o Eric Clapton jogava um pagode no ouvido dela o tempo todo, nada mais natural do que uma mulher que foi chifrada a vida inteira, cair nos braços de um cara que estava cheio de amor, querendo dar, só que ela cometeria um novo erro na vida dela, né? Mas, meus queridos, sobre o livro do George Harrison, é sabido pela Beatles School, todo mundo sabe disso, que eu não era lá muito um grande fã, desculpa, ainda estou meio gripado, eu nunca fui um grande fã do Philip Norman, né? Primeiro, por causa do livro dele que ele escreveu sobre o John Lennon. Eu me lembro que há muitos anos, eu vi um print onde que o Philip Norman ele havia escrito um livro chamado Shout, The True Story of the Beatles. E aí alguém, um fã, deu esse livro para o George Harrison para que o George Harrison autografasse. O George ficou indignado, primeiro que, qual é, né? Então o George abre e ele risca o true, ele fala, ele escreve false, The False Story of the Beatles, e ele risca o nome Philip Norman e coloca assim, who? Tipo assim, quem? Né? E depois ele assina George Harrison. O George era muito brincalhão. E o George fazia isso aí. O George não era um grande fã de biografias, né? Ele achava que, como a história é, sempre foi... Todo mundo que conta um fato histórico, ela quer aumentar um pouquinho, né? A história, então acaba ficando tudo muito não errado, mas contado de outras formas, com outras perspectivas, né, meus queridos? As pessoas, elas enxergam a realidade de formas distintas, né, e tal. Então aí o George sempre duvidou, porque ele falou que muita coisa escrita sobre os Beatles estavam erradas, né, e as pessoas tinham como verdade. Bom, eu me lembro que eu li e eu achei o trabalho do Philip Norman, de jornalismo, em cima do pai do John Lennon, fantástico. O Philip Norman ele teve acesso ao que teria sido um livro de memórias do Alfred Lennon, né? Então ele teve acesso através da viúva do Alfred Lennon, a Pauline, né? E, enfim, ele colocou aquilo tudo no livro, todas as informações, eu achei aquilo fantástico. Mas o Philip Norman, ele pecou ao usar, por exemplo, falar que o John... Ele coloca no livro que o John teria tido um papel na morte do Stuart Sutcliffe. Mas na hora que você vira a página, tem uma entrevista com a irmã do Stuart Sutcliffe, que é colocado no livro, e ela fala que essa história não tem pé nem cabeça, tal. Então eu fiquei pensando, para que colocar? Bom, para vender livro. E aquilo ali eu já não gostei, né? Então o John, aí outra coisa também, ele chegou a usar, porque o John Lennon, na década de 70, um psicólogo virou para ele e falou assim, para fazer essa terapia, você tem que gravar em tapes algumas histórias que você guardou dentro do seu coração, coloca isso para fora, né? E depois as ouça, né? Então o John comenta que uma vez ele estava com a mãe dele, a Julia, e ele estava passando uma tarde na casa da Julia, porque a Julia era casada com outro homem, o Dickens, né? E aí e com ela tinha mais duas filhas, que eram as duas meia-irmãs do John, né? E ele falou que ele era adolescente, ele estava brincando com a mãe dele e tal, eles estavam deitados na cama, escutando música. E um seio da mãe dele estava quase saindo assim do sutiã.
E aí ele pensou com a cabecinha de adolescente, né? Deveria tocar nele ou não, coisa maluca, né? Então ele pensou assim na época e tal. Então o Philip Norman ele pega esse tape, que fora roubado da casa do John Lennon logo depois que o John morreu. Eu não sei te dizer se o Frederick Seaman tem alguma coisa a ver com esse roubo, mas eu não vou falar porque é conhecido o fato de que ele pegou algumas coisas dos diários do John, né? Então o próprio Mark Lewison no TuneIn, ele fala sobre isso, né? Tem uma nota no TuneIn que ele fala: infelizmente algumas pessoas pegaram esse tape e colocaram como se ele fosse um fato, e na verdade é apenas o John lembrando de um momento. Então o Philip Norman coloca como se o John tivesse tido tesão pela própria mãe. Aquilo tudo me incomodou muito, né? E o Philip Norman, a relação com o que aconteceu em Barcelona com o Brian Epstein. O Philip Norman é gay, então ele coloca isso no livro de uma forma bem interessante, mas defendendo agora o Philip Norman, ele não fez diferente de muito mais gente até próxima do John Lennon, como o Pete Shotton, quando escreveu o seu livro, ele colocou coisas que eu não vou nem repetir aqui, né, bem pesada, já fiz vídeos sobre isso, não vou ficar me repetindo. Então eu acabei criando essa rusga do Philip Norman, porque a minha percepção foi que ele ficou tentando colar uma coisa gay no John Lennon o livro inteiro, né? O que incomodou muito a Yoko Ono, que a princípio ajudou o Sean também, dar uma entrevista a ele, e quando a Yoko viu o produto final, eu falei assim, não, porra, tá ficando maluco, cara, né? E aí a Yoko só fora do projeto e ele lançou o livro. Com o livro do Mick Jagger foi mais ou menos a mesma coisa, ele deu muita pedrada no Mick Jagger, né? Mas no livro do Paul McCartney parece que o Philip Norman aprendeu a lição. Quando eu li, eu falei assim, ele não contou nada de novo para mim, mas para o grande público, né, com as pessoas que estavam sedentas de informação, é um livro muito bom. Então eu falei assim, parece que o Philip Norman aprendeu a lição. Quando foi? Alguma parte desse ano, que eu não me lembro, o editor mandou para mim e falou assim, Gilvan, estou te mandando o PDF. O PDF não, na verdade, era o manuscrito do livro do George Harrison, do Philip Norman. Ele ainda está para ser corrigido, tem muitas coisas em inglês que estão erradas, mas dá para você ter uma noção para a gente tentar comprar os direitos desse livro. Ele me mandou, eu li o livro todo, morrendo de medo. Mas, a princípio, eu fiquei muito à vontade, porque eles falaram, se você quiser fazer a revisão técnica, e é sabido pelas críticas que eu já fiz ao Philip Norman, se você não quiser colocar seu nome no projeto, mas receber por ele, né, por ter feito a revisão técnica, né, corrigir algumas coisas e tal, você fica à vontade. Eu falei assim, então deixa eu ler o livro primeiro, né? Então eu tirei um tempo, né, sentei aqui no meu sofá, né, e a primeira coisa que eu faço, meus queridos, eu coloco geralmente as músicas do All Things Must Pass, escuto, pedi o George para me iluminar, para que eu tivesse um olhar bastante responsável, e que se o Philip Norman desgraçasse com o nome do George e eu soubesse que eram coisas erradas, eu já ia falar assim, eu não quero fazer parte desse projeto não, se vocês quiserem lançar, lance, mas eu não quero fazer parte desse projeto. O que aconteceu foi o seguinte, meus queridos, ao começar a ler o livro, seriamente, depois de receber as bênçãos do George com um copo de café, né, lendo ali atenciosamente ele por semanas, o que eu vi foi o seguinte, o início do livro, contando toda a vida do George, a infância, tinha muita coisa que nem o Mark Lewison colocou no TuneIn, era coisa, eu falei assim, opa, isso é novidade, mas para um cara que nem eu, que lê muito sobre os Beatles, não tinha lá grandes novidades, não. Eu achei interessante que ele conseguiu captar alguma coisa da família Harrison. Eu falei, pá, isso é interessante. Isso não está no TuneIn. Mas o restante tudo está no TuneIn, porque o TuneIn, ele abrange desde toda a pré-história das famílias Lennon, McCartney, Harrison, Starkey, Best, Epstein, Evans e o diabo. Você pega aquilo tudo ali, então fica meio repetitivo. Lê sobre Hamburgo, lê sobre o Cavern, lê sobre a infância lá no Liverpool Institute, a amizade com o Paul, como é que ele entrou no Quarryman, tocar Ronchi naqueles ônibus double deck, o John Lennon aceitá-lo e tal. Eu falei assim, cara, é meio para mim, foi. Só que depois de umas 200 páginas, já vou te falando, o livro é um caial, tá, meus queridos? Ele é bem grande. Aí entra a fase, a partir de 1963, a parte que eu estava interessado, né? E o Philip Norman fez um trabalho bastante competente, fazendo o quê? Contando toda a história que vocês já conhecem, mas
baseada no George, assim como ele fizera com o Paul e assim como ele fizera com o John, né? Ele reconta a história dos Beatles, mas só as partes que interessam sobre o John Lennon, o outro sobre o Paul McCartney e agora sobre o George Harrison. Então a gente meio que joga os outros Beatles um pouco para escanteio, né? Uma outra parte, então ele conta competentemente, ele vai contando todos os períodos, tudo que aconteceu. Minha crítica, na época, eu achei que ele poderia ter ido um pouco mais a fundo na pesquisa sobre as músicas, sobre as guitarras, que é uma coisa que os fãs do George gostam um pouco mais, né? E ele passa pelas histórias e tal, e ele vai a parte da carreira solo, era a parte que eu fiquei mais curioso, porque no livro do John Lennon, 80% é Beatles e 20% a carreira solo do John. Eu falei assim, não, cara, Beatles eu já sei. Então ele, no Paul McCartney, foi mais ou menos a mesma coisa. Eu falei assim, cara, ele vai cometer o mesmo erro. Não, metade do livro é da carreira solo para frente. Então eu falei, ótimo, deixa eu ler coisas que eu não sei tanto, né? Então ele foi contando bastante coisa, ele passa por todos, lógico. Uma pessoa que parece que ajudou muito ele no processo de fazer esse livro foi a falecida Louise Harrison, irmã do George, e a Patty, né? Ajudou bastante, tanto é que a Patty tirou muito foto com ele aí ultimamente, né? E o que eu achei que a família Harrison mesmo, que é a dona do bolo, que é Olivia O'Daniel, não tem nada a ver com isso. Então ele não teve acesso aos outros Wilburys, como o Jeff Lynne, o Tom Petty enquanto ele estava vivo, né? Nem a Bob Dylan, nem ninguém muito próximo do George. Então ele conta num aspecto mais jornalístico, assim como o Mark Lewisohn fez com o TuneIn, né? Então eu tenho que contar se o fã vai gostar ou não, mas eu tenho que contar. Então ele conta e conta também sobre, infelizmente, o câncer, aquela coisa toda. Então, geralmente é assim. Aí eu terminei de ler tudo, e aí o que eu faço? Eu escrevo um parecer meu para entregar para o editor-chefe, né? Eu falei assim, ó, isso, tal. E eles falaram, você quer participar do projeto? Eu falei assim, quero, porque é um livro decente. Ele não sacaneia o George, porque eu acho que é a última coisa que o George ia querer, né? O George sempre foi muito sério com sua vida privada e tal. O livro não é abusivo, não é nada. É o livro que te falta para colocar na estante, porque o I'm Mine, desculpa, mas é um livro extremamente chato. Ele é chato, apesar de ter foi o George que escreveu, ele é chato, né? E alguns outros livros, eles não vão, assim, não conta a história toda, então eu gostei. Então, aí o que acontece? Aí o livro, ele vai para ser traduzido. Então, a editora Belas Letras, ela tem uma equipe monstruosa, extremamente competente, eles fazem a tradução, né? Aí agora o livro, ele é mandado para mim de volta e, me passem, meus queridos, eu tenho que ler tudo novamente, só que agora com um olhar diferente, eu tenho que ver a tradução, se não há erro, se o Philip Norman cometeu algum erro, eu vou ter que pontuar que talvez a gente faça algumas correções na versão em português, né, sem querer alterar o texto do cara, mas talvez uma nota ali do tradutor, uma coisa técnica e tal. Então esse é meu trabalho agora, ver tudo, se está tudo correto, igual eu fiz com o TuneIn, igual eu fiz com o 1964, o livro do Paul McCartney, e é muito trabalho, né, meus caros? Então é isso, esse é o trabalho, o livro deve ser lançado em algum momento, mas ele deve ser o primeiro de vários lançamentos da Belas Letras, que eu não vou falar ainda, né? É difícil conseguir os direitos, eles foram atrás, né? A Belas Letras foi atrás de conseguir os direitos do livro, conseguiram, fizeram um estudo de capa, qual a capa seria melhor, e agora é o nosso trabalho, né? Então, no início do ano que vem aí, deve estar... No início não, né? Porque agora eu ainda estou nesse processo, mas ao longo do primeiro semestre deve ser lançado o livro que está te faltando na coleção, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, fãs do George vão gostar muito, e os curiosos, que não sabem muita coisa da vida do George Harrison, principalmente da carreira solo, vão adorar. Então é isso aí, meus queridos. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom.